Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e nós estamos aqui para trazer para vocês a palestra que nós já fizemos presencialmente sobre os 12 trabalhos de Hércules e os signos do zodíaco. Fizemos essa palestra na loja Kutume, né? E é no dia 20/7, às 16 horas, e agora estamos reproduzindo para aqueles que não estavam presentes, né? Estamos fazendo essa prática normalmente, aproveitando os slides, né? E acho que vale a pena a gente pegar esse conteúdo e colocar no canal para que outras pessoas possam ter acesso, tá certo? Então, assim, eu não acho legal quando a gente transmite diretamente, porque acaba prejudicando tanto a apresentação presencial quanto a apresentação remota, né, online, e a gente acaba trazendo aqui com edição e trazendo um pouco mais de qualidade na apresentação, no vídeo, para poder não ficar difícil para vocês entenderem, pegarem. E às vezes até a experiência da troca com as pessoas presentes ajuda também a gente a agregar alguma coisa, acrescentar detalhes, informações, etc. Futuramente, quem sabe a gente não faça live e possibilite também as pessoas do canal, pessoas interessadas, participarem também, tá certo? Por enquanto a gente ainda não tem nada programado, mas faz parte dos planos, ok? Então, segurem aí que nós teremos essa palestra, os 12 trabalhos de Hércules e os signos do zodíaco, logo depois da nossa vinheta. Quando a gente fala de jornada do herói, ou então o herói interior, a gente costuma lembrar sempre das experiências dos 12 trabalhos de Hércules. Tem até um livro que foi lançado em 2023 agora, quer dizer, relançado em 2023, que é clássico, né? O Herói de Mil Faces, que eu já falei aqui sobre ele algumas vezes, e que foi relançado e eu acabei pegando essa edição nova, que trata dessa questão propriamente, né, do herói em si, e como ele tem uma jornada que pode se assemelhar a fatos da nossa psique, mas também pode relacionar com a nossa trajetória iniciática do nosso processo evolutivo, né? Mas existem diferentes autores trazendo diferenças nas relações entre as tarefas de Hércules e os mitos. Por isso que é bom a gente ter uma escolha, né, defender uma escolha de repente. Então, assim, eu estou adotando a de Alice Bailey. Existem diferenciações, alguns autores até falam da existência dessas relações, mas não conectam cada tarefa a signo, então aí, na verdade, a gente acaba tendo que interpretar por nós mesmos. Mas eu quero também falar desse livro aqui, que eu recomendo, além do livro de Alice Bailey, obviamente, Os 12 Trabalhos de Hércules, que é da editora Avatar. Esse também da editora Avatar, com a capa similar, só que com um azul mais clarinho um pouco, né? Astrologia e os 12 Trabalhos de Hércules, segundo os ensinamentos de Alice Bailey. É todo baseado no outro livro, esclarecendo com mais informações, com mais detalhes e talvez até enriquecendo esse conhecimento, fazendo as pessoas entenderem melhor de maneira destrinchada. Eu quero alertar também que a própria Alice Bailey não concluiu o livro, ela faleceu antes de terminar, e o Danny Rudyard, um astrólogo famoso, ele acabou complementando, continuando. Ela, inclusive, cita o Danny Rudyard, fala do tríptico astrológico, que é um livro dele que ele fala das três vertentes da astrologia, que é o signo, as casas e os planetas, mostrando que cada um tem informações que são cruzadas para a gente ter uma interpretação nas combinações que eles proporcionam no mapa da gente. E aqui ela pega justamente a parte relacionada aos signos do tríptico astrológico de Danny Rudyard e complementa informações e acaba sendo bastante enriquecedor. Quero falar também deste autor aqui, que acabei tendo esse livro por empréstimo do irmão Jorge Branco, né, da Sociedade Teosófica, que é de Esdras Almada Tosta. Eu conheci o livro assim de vista, já vi na internet, já vi até talvez em sebo, se não me engano, mas não tenho ele, e ele me emprestou. Então, assim, Os 12 Trabalhos de Hércules, o caminho do ser humano. Este livro vai ser útil para uma ideia que eu tive depois, inclusive pouco antes de gravar esse vídeo, foi que me ocorreu essa ideia, apesar de aqui ter algumas interpretações diferentes da de Alice Bailey, né? Ele tem uma coisa que ele faz que eu acho muito interessante, pegar cada tarefa e identificar elementos presentes na história do mito e, por exemplo, a invulnerabilidade do leão de Nemé, o que significa, esotericamente falando. Então isso é interessante.
ele tem uma interpretação, eu até tenho uma interpretação um pouco diferente, dentro do aspecto mais de Alice Bailey e da psicologia junguiana propriamente, do que da visão que ele colocou, mas eu acho que é válido a gente fazer isso, e aí me ocorreu a ideia de fazer depois vídeos de cada tarefa separada, para a gente poder ter tempo de esmiuçar um pouco mais o que aconteceu naquela tarefa de Hércules e os significados que a gente pode tirar desses fatos que ocorrem em cada tarefa deles, né? Eu tinha pensado, porque eu fiz um texto para cada tarefa, um texto meu mesmo, assim, tentando recolher informações de vários livros e tentando fazer uma interpretação psicológica e esotérica, que dava uma página, eu me limitava a uma página para não ficar muito longo, e eu pensei em fazer em off uma gravação com edição e imagens que possam ilustrar, né, o que está sendo dito, e ia fazer isso com todas as tarefas em um vídeo só, e linkar com esse aqui depois, né, colocando no card, colocando nas nossas descrições e um card assim indicando, né. Mas depois me ocorreu algo melhor, porque eu acho que se a gente fizer todas as tarefas em um vídeo só, acaba ficando longa e a gente acaba querendo, né, reduzir, sintetizar para poder não ficar o vídeo muito longo e perde informações. Então a gente tem pano para manga, para cada tarefa a gente tem um vídeo separado e é isso que a gente vai fazer, tá certo? Só para complementar aqui os outros livros que serviram de base para esse trabalho, obviamente não poderia faltar o livro de Geoffrey Hodgson, né? A Sabedoria Oculta na Mitologia Mundial, que ele tem um momento que ele fala de cada tarefa de Hércules, né? Fazendo sua análise. Aqui nós temos o livro de Luc Ferry, que eu acho fantástico, esse livro ajudou muito a nossa análise, porque ele é um livro que trabalha a mitologia dentro da questão da filosofia, mostrando a filosofia da mitologia, diferente de muitos autores que trazem a psicologia da mitologia, que também é válida, é importante, mas é interessante ver essa amplitude, porque quando a gente fala de filosofia, a gente envolve cosmologia, a gente envolve questões da ontologia, que estuda o ser de modo geral também, que é uma questão presente na filosofia, e no fim das contas acaba se aproximando até mais da análise religiosa do que a análise psicológica que é feita da mitologia. Mas juntando tudo, a gente acaba tendo um conteúdo muito interessante que a mitologia nos traz e nos abre horizontes, abre portas, né? E este livro é muito bom para isso aí, porque ele esclarece, pegando as histórias com uma continuidade, com uma sequência, como se fosse uma história lúdica para a gente ler mesmo, um conto para a gente ler, e aí a gente acaba compreendendo muitas vezes o significado com uma amplitude maior. O subtítulo dele é O Sentido dos Grandes Mitos Gregos. Então, o objetivo é exatamente esse, é de tentar encontrar o sentido dessas histórias e fazer a gente compreender melhor. Isso acontece também nesse outro livro aqui, que é muito bom, de Edith Hamilton. O nome é simplesmente Mitologia, né? E depois subtítulo Contos Imortais de Deuses e Heróis. Ainda um outro título melhor, o livro clássico que encanta gerações há 80 anos, isso mesmo, 80 anos. Então esse também é um livro que conta as histórias, assim, esquecendo os fragmentos que a gente tem dos contos que vocês vão ver daqui a pouco no slide, que a gente mostra em que momentos, em que textos clássicos a gente encontra a história de Hércules, em alguns um pedaço, em outros outro pedaço, em alguns tentando conciliar toda a história, tentam contar toda a história, mas falta uma, outro também tenta contar a história, não falta aquela que faltava no outro, mas falta outro trecho. Então, no fim das contas, para conhecer toda a história de Hércules, é preciso fazer a leitura de muitos textos, e até fácil a gente interpretar de uma forma mais psicológica e filosófica, porque alguns momentos da história de Hércules foram retirados, porque tem a ver também com o psicológico do autor, tentando obscurecer, esquecer algumas passagens, ou até dando mais foco em uma coisa do que em outra. Por exemplo, o vídeo mesmo, que vocês vão ver daqui a pouco eu falar dele, ele retira as partes, vamos dizer assim, heróicas. Ele não gosta muito de heróis, ele gosta mais de histórias de tristeza, então ele tira até o momento em que vocês vão ver trágico do começo da história de Hércules, né, quando ele mata a família toda, né, já estou dando spoiler, mas assim, ele tira essa parte, porque ele, apesar de ele gostar de momentos tristes, etc., mas ninguém sabe dizer por que exatamente ele tira, e outros autores, né, como Apolodoro, ele já começa, ele coloca Apolodoro, ele coloca essa parte complementando a ausência que a gente encontra em Ovídio. Então, isso vai acontecer direto em várias histórias, e para a gente conhecer a história completa, é preciso pegar um pouquinho de cada uma delas
e ver quais são as melhores para cada objetivo que a gente quer. Eu trouxe aqui também este livro que está em 3 volumes, mas aqui só está o volume, tá o volume 3 só. Então é Mitologia Grega, volume 3, de Junito de Souza Brandão, é um brasileiro. Talvez seja o livro mais popular, mais conhecido e talvez mais completo, mais assim respeitado de mitologia, escrito por um autor brasileiro, né? Então, assim, ele tem uma capa mais tradicional, que eu posso até mostrar aí para vocês verem, que vocês podem até conhecer pela capa, mais do que pelo nome do autor, mas esse autor, ele é consagrado aqui no Brasil e é reconhecido, então por isso que eu achei válido trazer também o conteúdo que ele traz. Eu até não tinha o livro, já tive acesso a ele várias vezes em sebo, já tive contato com o livro na versão antiga, que é a que eu mostrei a capa, mas eu acabei comprando só o volume 3, mas já estou encomendando os outros volumes, porque nesse volume é onde está a história de Hércules. Eu encontrei de bobeira na livraria, não tinha o volume 1 e 2 na livraria, mas eu estou encomendando para poder ter o conteúdo da história, que a gente está trazendo muitos fatos míticos aqui, que a gente quer olhar a perspectiva de um autor que já pesquisa há muito tempo, e é importante. Não poderia faltar o livro Metamorfoses, que é de Ovídio, né? Esse é o livro em que a gente encontra uma reunião, uma compilação dos textos clássicos dos gregos que falavam de pai para filho, transmitindo a história de Hércules, e ele acabou aqui fazendo essa compilação, né? Não é considerada a mais perfeita, porque faltam algumas coisas, e algumas versões, tem passagens que apresentam versões diferentes em relação a outros, mas é válido também analisar e ver. Aqui a gente encontra nesse livro boa parte de toda a mitologia, né? É um livro bilíngue, né? Na página ímpar ele tem o texto em português, na página par a gente encontra o texto em grego, né? Trago ainda também aqui este livro, né? Que também foi utilizado, vocês vão ver que eu até mostro ele num dos slides, que é de doutora Joana Laprade, Arquétipos da Sombra, né? Uma jornada de aceitação e transformação pessoal por meio dos mitos gregos do submundo. Então, assim, vocês vão ver que tem uma passagem, uma das tarefas, que o Hércules vai ao submundo, então ela não podia deixar de botar esse trecho. Esse livro, que é uma curiosidade interessante, eu acabei adquirindo também, né? Clóvis de Barros Filho e Joel J., autores brasileiros também, Os 12 Trabalhos de Hércules. Esse livro traz a história, né, dos trabalhos de Hércules destrinchada em acontecimentos do dia a dia, tentando relacionar com situações do dia a dia. Então, por isso que é muito interessante, porque mesmo não tendo uma abordagem psicológica, nem filosófica, nem esotérica tão profunda, faz uma conexão direta, uma analogia direta a acontecimentos da mitologia e da nossa realidade, e acaba atingindo, por acaso, em arquétipos também, não por acaso, mas assim, tentando acertar numa coisa, acaba atingindo outra, e acho que é válido também ter uma leitura, então enriquece bastante, né? Bom, então vamos começar a apresentar para vocês os slides que nós utilizamos. Eu quero só chamar a atenção para isso aqui. Eu vou colocar talvez no thumbnail, né? Ainda não decidi isso, né? Qual é o trabalho de seu signo? Mas isso, muita gente pode achar que eu estou aderindo àquela coisa de atrair pela questão, né, que pode estar sendo mobilizadora para assistir esse vídeo, e realmente é algo mobilizador, mas eu quero só chamar a atenção de imediato que não é só o trabalho de Hércules que correspondente ao nosso signo que é importante. É preciso que a gente chame a atenção para isso, porque nós, em tese, todos nós somos a representação de Hércules, como heróis que somos na vida, na nossa própria vida, ou protagonistas. Se a gente não quisesse considerar heróis, somos um personagem que vive a sua jornada de alguma maneira, de crescimento, um buscador, alguma coisa desse tipo. Mas não é nenhuma vergonha se considerar herói, porque as batalhas que a gente vence são batalhas internas. É como acontece no Bhagavad Gita, né? Aquelas batalhas todas são batalhas internas do processo evolutivo da gente. E se a gente tem nossa força, e não só a força, mas a inteligência, porque a gente pode perceber dentro de uma perspectiva esotérica, tanto em Alice Bailey como em Geoffrey Hodgson, a gente encontra essa ideia que eles chamam bem a atenção de que Hércules não é só força física, Hércules é inteligência.
vocês vão ver que nos trabalhos dele ele precisou utilizar a inteligência também. Então ele é o aspecto espiritual também. Ele exercita a bondade, ele exercita o lado bom da pessoa, porque ele é a representação de um buscador, e uma pessoa que já está num estágio um pouco mais à frente do nosso, inclusive. Não sei nem se um pouco mais, mas bastante à frente do nosso, porque ele já está atingindo o processo de iniciação dele, já está atingindo aquela... Quer dizer, ele tem um signo em que o portal se abre para a iniciação acontecer de fato, mas ele já tem todos os ingredientes dentro dele para realizar essas tarefas. E se ele é a representação da tarefa do nosso signo que nós estamos, porque nós realizamos a tarefa do nosso signo melhor, apesar de almejarmos executar melhor a tarefa do signo oposto. Por exemplo, eu sou Leão, meu signo oposto é Aquário, então eu realizo melhor, mais naturalmente, mais conscientemente a tarefa do meu signo, mas realizo inconscientemente buscando, essa compensação na tarefa do signo oposto. Isso é bom alertar. Mas isso não quer dizer que os outros signos todos, os outros 10 signos que ficam de um lado e do outro desse ciclo aí todo, eles não são auxiliares nesse processo todo de vencer os males que a gente tem que enfrentar, os monstros que a gente tem que derrotar dentro da nossa batalha, dentro do nosso processo de individuação, na perspectiva psicológica junguiana, e no nosso processo de iluminação dentro da perspectiva esotérica, tá? Então vamos lá. Começamos aqui justamente para mostrar para vocês que, mostrando para vocês que o tema central, principal dos trabalhos de Hércules é a reparação. Talvez não seja nem o tema de Hércules como herói, como um todo, toda a trajetória de Hércules, talvez não seja essa a palavra-chave. Mas os trabalhos de Hércules, sim, porque ele o tempo inteiro está... E quando ele executa essas tarefas, ele está cumprindo provas para poder se restabelecer de algo que ele fez. É como se fosse uma lei de causa e efeito em nível macro que ele está tentando realizar com cada tarefa dessa, que não necessariamente acontece separadamente na nossa vida, porque a gente vivencia tarefas de todos os signos no nosso caminho, a depender de como eles estejam ativados dentro dos trânsitos que a gente vive, e a depender das interações por aspectos planetários, a depender das energias que a gente alimenta, e ainda que a gente não use a linguagem astrológica, no dia a dia, nos acontecimentos que assumem linguagens energéticas associadas aos planetas, aos arquétipos planetários, aos arquétipos das constelações e, enfim, dos arquétipos associados à astrologia, tá? Então, assim, os personagens principais que temos aqui na nossa história são Hércules, Zeus, Hera, Alcmena, Anfitrião. Vocês vão saber como eles participam da história ao longo dessa palestra. E as fontes? Começando por Eurípides e Sófocles, que são dramaturgos que trazem isso em forma de peça e acabam trazendo para a gente até detalhes de trocas de informações, de conversas, de diálogos, que às vezes nos outros textos não tem, e isso é de 5 a.C. As histórias já eram passadas de pai para filho, de grupos, digamos assim, dentro de uma região da Grécia, mas depois foram transformados em textos por Eurípides e por Sófocles. São dois contemporâneos, aproximadamente do século V, por isso que tem esse C aqui, que é de cerca de século V a.C., e eles serviram de base, os textos dos dois foram reunidos e serviram de base para outros textos que também acrescentaram informações que eles não colocaram, tá? Então Píndaro mesmo já traz mais informações, também nas proximidades do século V a.C. Teócrito no século III a.C., aproximadamente. Repare que a gente, como está falando de antes de Cristo, então quanto menor é o número do século, mais perto de nós está, E depois temos as traquínias de Sófocles, no caso. Aqui, na verdade, eu até repeti. Na verdade, eu coloquei pensando que eu não tinha colocado Sófocles, mas está aparecendo ali 2 vezes. O texto de Sófocles é exatamente aqui, as traquínias, e aqui está a data com maior precisão. Metamorfoses de Ovídio, que eu mostrei na estante para vocês, do século I depois de Cristo. Então ele já é bem depois aqui, A biblioteca Pseudo-Apolodoro, que eu falei na estante, que cerca de 100 depois de Cristo. Neste texto aí a gente encontra um apanhado muito mais detalhado, muito mais rico de informações sobre a história de Hércules. A gente encontra muita informação em Metamorfoses de Ovídio, mas, por exemplo, do nascimento, do crescimento dele, de algumas informações, até aquela fase que eu falei da tragédia do começo, ele não entra tanto em detalhes
quanto Apolodoro entra, né? E por último, a descrição da Grécia de Pausânias, que já foi em 150 depois de Cristo. Então são esses os textos principais, né, sobre Hércules. Muitos outros foram escritos, não clássicos, mas e derivados desse, né? E a gente pode entender que esta é uma bibliografia mais, digamos assim, tradicional e mais, vamos dizer assim, canônica, se é que a gente pode chamar assim, tá? E aí eu começo a trazer alguns textos destes livros, em especial os que eu tenho, né, em mãos e tive acesso, começando por esse, o Metamorfoses de Ovídio, né? E eu pego esse trecho aqui. É meu propósito falar das metamorfoses dos seres em novos corpos. Vós, deuses, que as operastes, sede propícios aos meus intentos e acompanhai o meu poema que vem das origens do mundo até os meus dias. Com isso a gente entende por que o termo metamorfose está associado sempre a essa questão dos deuses, né? Porque a gente também tem um outro livro chamado Metamorfoses, né, de Lúcio, que depois ganhou um apelido de O Asno de Ouro, que foi o que a gente mostrou quando a gente falou de Eros e Psique, né? É outro contemporâneo, bem nessa época mesmo, e que usou o nome Metamorfoses para relacionar a questão dos deuses e as transformações que eles sofrem, transformações positivas, né? Porque se esses deuses seriam entidades mais avançadas, mais evoluídas, eles apresentam os mesmos defeitos que nós. Então a questão que fica é por que eles são mais evoluídos, por que eles, ou sendo eles mais evoluídos, mais avançados, por que eles não são melhores que nós em determinadas atitudes? Tem certas atitudes que Zeus, o deus dos deuses, executa, que nós não faríamos, né? Nós não seríamos capazes, são coisas muito, assim, digamos assim, mesquinhas e muito corrompidas, né, em termos de comportamento. Mas a gente entende aí que é uma representação, porque esses deuses são representações do que acontece dentro de nós, e que está ali, às vezes latente, ou às vezes atuante, sem a gente perceber de modo inconsciente. Então é importante conhecer esses mitos, porque esses mitos, de certa forma, fazem a gente alertar para essas coisas inconscientes que, às vezes, a gente nem atenta, nem percebe. Por isso, então, eu começo justamente com o nosso querido Zeus, né? Ou Júpiter, né? Não tão querido assim, porque ele não é essa coisa maravilhosa toda, apesar de ser considerado um deus. Até ficou aqui o cursor quando eu dei um print, mas tudo bem. Então, assim, o que eu quero dizer sobre Deus é o seguinte: a história de Hércules começa com a história de Zeus. Porque talvez vocês já saibam isso, mas eu tenho que falar resumidamente que o pai de Zeus é Cronos, né? Ou se chamarmos Júpiter, o pai seria Saturno. Então ele, na verdade, soube de um oráculo, né? Uma profecia de que um de seus filhos lhe tomaria o poder, né? Porque ele era o pai, o Zeus ainda era filho, né? E tal. E aí Cronos, por conta disso, devorou os seus filhos. Veja só que loucura. Aí ele conseguiu se salvar porque Réa conseguiu fazer um ardil para poder salvar Zeus, colocou um embrulho de pedra para ele comer, pensando que era o Zeus, quando Zeus ficou escondido. Então ele se salvou e Zeus conseguiu fazer o Saturno cuspir fora, né, vomitar, sei lá como a gente diria, botar para fora os filhos todos e salvou, né, os irmãos. E com isso ele ganhou digamos assim, a patente de Deus dos deuses, acabou sendo o Deus principal e reinou, e a profecia acabou dando certo. Mas uma coisa que é importante dizer é que a partir daí ele ficou com uma coisa na cabeça, né? O que é que eu faço para poder manter a harmonia no universo? Porque eu tive que brigar muito para poder vencer e conseguir a harmonia dos céus, do universo, mas na Terra em si eu teria que ter também um representante. E esse representante precisaria ser alguém de meu sangue, alguém que pudesse realmente, eu pudesse confiar, e que pudesse ser uma pessoa que tivesse todas as qualidades, tanto físicas, quanto intelectuais, quanto morais, tal, para poder me representar. E aí ele teve a ideia, então, de, bom, eu vou ter um filho com uma mulher, né, talvez tenha sido a primeira representação de um semideus na história, dentro de uma perspectiva de, né, a partir daí vieram os outros, né, de ele poder juntar em casal um deus e uma mortal, né? E aí ele acabou pensando assim: eu tenho que encontrar uma mulher que fosse belíssima, né? Ele saiu procurando, né, uma mortal que fosse belíssima, acabou encontrando a Alquimena belíssima, e a ideia era que nascesse deles dois um filho, né? Agora, detalhe importante: Zeus já era casado com Hera, né?
ou se a gente chamar Júpiter, com Juno. E outro detalhe importantíssimo, Alcmena também era casada com Anfitrião. E Anfitrião, uma pessoa bastante honesta e corajosa, e uma pessoa batalhadora. Ele aí percebeu o seguinte, bom, o Anfitrião está prestes a ir para uma batalha, e a Alcmena cobrou dele que ele vingasse a família dela, que foi chacinada e tal, por um grupo de pessoas, que ele foi lá nessa batalha atacar e ficou com a missão de vencer essa batalha para poder conseguir vingar a Alcmena. E ele foi todo, né, digamos assim, corajoso. E aí o Zeus teve a ideia de juntar-se a Hermes, que é Mercúrio, né, para fazer um ardil, né, utilizar-se de um sósia. Sósia era o nome dado a uma pessoa que ficava tomando conta da porta aí. Mercúrio, que conseguia se transformar como Deus também, né, ele conseguiu se transformar pela própria ação de Zeus em alguém parecido com sósia para ficar no portão, no lugar do sósia, e o nome sósia vem daí, essa coisa de ser alguém parecido, alguém igual. E aproveitando esse poder dele de modificar as pessoas, ele também se modificou no sentido de ele também virar um sósia do Anfitrião. E aí ele voltou como se estivesse voltando da batalha e teve uma noitada com a Alcmena. Essa noitada que durou muito, muito tempo, né? Se não me engano, dois ou 3 dias. Um dia virou 2 ou 3 dias, porque ele conseguiu aumentar esse tempo para poder aproveitar bem aquela noite. E aí acabou, claro que a ideia dele era que ele pudesse ali poder fecundar ela para poder ela ter um filho, e esse filho ser o filho o Hércules, né, que seria o arauto dele, né, dentro dessa representação que a gente mostra aqui. Então ele teve a ideia de fazer isso para poder conseguir ter alguém que representasse ele na Terra. Porém, o Anfitrião chega de batalha, e quando ele chega contando as histórias, as mesmas histórias que Zeus já tinha contado, porque ele, com uma certa onisciência, sabia o que aconteceu e contou para Alcmena a história que o próprio Anfitrião viveu, mas ele achou estranho porque ela não se empolgava tanto, porque ela estava achando estranho também ele contar de novo as mesmas histórias, já que ela acreditava que aquele era o mesmo Anfitrião que já tinha aparecido antes, e na verdade era Zeus que estava modificado para aparecer com ele. Ele também achou estranho ela não ter se empolgado com a presença dele, coisas desse tipo, e até que ele descobriu tudo o que aconteceu. Quando ele descobriu, tem uma historiazinha que nem importa muito, de que ele começou a sacrificar ela de alguma forma, até que ele descobriu que ela fez tudo isso pensando que que Zeus era ele mesmo. E aí ele, entendendo isso, viu que ela não tinha culpa dessa história toda. E aí até que ele ficou mais honrado com a situação por a mulher dele ter sido escolhida por um deus, e por isso acabou sendo conhecido como um anfitrião, né, para não usar um nome mais popular aqui digamos assim, no Brasil, que é jocoso, que eu não vou utilizar, mas assim, vocês já devem saber o que é. Uma pessoa que aceitou com facilidade a mulher ter sido traída por ele. Então assim, traída por Zeus no caso. E aí ele acabou sendo, o nome anfitrião acabou sendo sinônimo de pessoas que, digamos assim, recebem bem, né, uma situação, recebem bem uma pessoa em casa, coisas desse tipo. Então repare como a história é um pouco deturpada em relação, então assim, se a gente for olhar a origem da palavra anfitrião, é algo muito mais diferenciado, com um cunho de outra maneira que a gente não está habituado a associar a anfitrião. Tá? Bom, mas vamos prosseguir, porque tem muita coisa ainda nessa parte inicial, até chegar ao trabalho de Hércules. E aí, aqui eu trouxe uma ilustração que mostra Zeus, Alcmena, né? Zeus aqui e Alcmena. Né? Aqui ele está com a aparência do próprio Zeus, né? Na verdade, mas para poder não ficar confuso para quem está vendo o quadro. Aqui Mercúrio, e aqui a gente tendo o próprio anfitrião querendo chegar, e o Mercúrio servindo de barreira, porque o cuidado que Zeus teve em transformar Mercúrio em sósia, aquela figura que ficava no portal de entrada da casa de Alcmena, era para justamente evitar que acontecesse o anfitrião aparecer numa hora impropícia, né? E acabou que não aconteceu isso, mas na representação do quadro mostra algo desse tipo. No livro de Luc Ferry, que eu falei para vocês no começo, né, Mitologia e Filosofia, ele diz: apenas em torno de 3 eventos-chave é que as múltiplas variantes de versões da lenda de Hércules convergem, e de forma muito aproximada: o seu nascimento, os famosos 12 trabalhos e sua morte, precedendo sua apoteose.
Vocês vão saber o que quer dizer apoteose daqui a pouco. Vamos deixar para o final esse linkzinho aí para vocês. Então fiquem até o fim, porque tem muita coisa interessante até o fim desse vídeo. Então, assim, aqui nós temos também nesse livro a afirmação. Inicialmente, Heracles, né, chamava-se Alcides, né, ou às vezes é grafado com um K aqui, Alcides, né, que significa filho de Alceu, em memória de seu avô, que tinha esse nome, que em grego significa o forte. Então, segundo alguns autores, o Hércules deveria ter esse nome de Alcides até o momento em que ele finalizou os 12 trabalhos de Hércules. Mas, para não confundir, geralmente o pessoal já usa Heracles ou Hércules mesmo, né? E o nome Heracles tem uma curiosidade paradoxal aí que a gente vai ver. Apesar de tudo o que ainda vamos ver, graças a Hera, que fez o Hércules sofrer demais, ou Heracles sofrer demais, que Heracles se torna famoso em todo o mundo, né? É a Hera que se deve a isso, né? Embora isso seja paradoxal, a ela que se deve, né, essa situação. Daí o seu nome, Heracleios, né, a glória de Hera. Na verdade, Hera faz ele sofrer tanto, e com isso também ela acaba dando a ele uma fama, uma glória no mundo, e fazendo ele ter um final que não é tão ruim assim, que vocês vão ver, né? Bom, aqui no livro Arquétipos da Sombra, né, um livro que aborda tanto a psicologia junguiana quanto a hillmaniana, que é a arquetípica, a junguiana, a psicologia analítica, e a hillmaniana, a psicologia arquetípica. Bom, Hércules confronta o mundo. Da infância à morte, sua vida é uma série de aventuras, batalhas, vitórias e tragédias. O herói enfrenta a vida com força de vontade para superar e controlar tudo aquilo que é desconhecido. Levanta-se com vigor e destrói todas as criaturas que se escondem nas profundezas. Representa aquela parte de nós implacável e poderosa, confiante e corajosa, repleta de poder extraordinário e intensidade sobre-humana. Empunha uma espada combativa e vê a vitória mesmo diante da destruição. Hércules representa a nossa capacidade de realizar o que aparentemente é impossível. Então, veja que ele é a representação do herói dentro de nós, da pessoa que tem coragem de enfrentar as coisas, é aquele que nos dá força para enfrentar um revés, uma coisa que vem pela frente e que a gente pode vencer, batalhando, lutando internamente para poder superar coisas que nos incomodam, que nos atrapalham da psique, coisas que nos incomodam e nos atrapalham no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa existência. Certo? Então, o nascimento de Hércules é muito curioso, porque ele tem um acontecimento mítico que aparece em outras histórias de outros deuses, de outras entidades, de outras figuras religiosas, né? Figuras presentes dentro das religiões, né? Então ele, como sentiu que estava sendo, digamos assim, traída por Zeus quando ele escolheu Alcmena para ter um filho, apesar de a ideia de Zeus era justamente criar essa conexão do homem com a terra, dele do lado Deus, e da Alcmena sendo da terra mortal, fazer uma conexão dele com a terra, e por aí a gente já tira uma significação que pode parecer mais aceitável, porque não entraria aí uma traição, seriam forças, seriam energias de que a gente tem uma força maior, um Deus que tenta criar uma conexão. Então já há aí, digamos assim, a força da Kundalini junto com o Forhat aí, fazendo a primeira emanação acontecer, porque a Kundalini é o feminino, a Kundalini é uma escolha de energia para ser materializada em cada plano, em cada existência. Então, de certa forma aí, a conexão de Zeus com Alcmena pode ser claramente associada ao Forhat ou Shakti e Shiva, essas coisas todas que a gente tem nas várias culturas, e dando essa demonstração de uma força divina tentando se conectar com o mundo que está sendo criado, que está sendo materializado ou manifestado, como quer que a gente chame, né? Bom, e nesse nascimento a gente tem, veja, como se a gente falou de Kundalini, não poderia faltar a representação mais forte da Kundalini, que são as duas serpentes que aparecem para morder ele, lançadas pela própria Hera. Então repare, Hera, que é o feminino, Zeus masculino, é a representação da força maior que se manifesta e traz uma Kundalini que pode ser um desafio muito forte, o grande desafio que após vencer,
você já consegue manter-se vivo e manter-se na vitalidade da existência. Hera não fez só isso, não. Ela não fez só colocar 2 serpentes para matar Hércules, que conseguiu destruir uma com cada mão. Não, ela fez também outras coisas. Ela tentou fazer com que o nascimento de Íficles, que eu esqueci de dizer que quando a Alquimena teve uma outra noitada com o anfitrião, ele também fecundou ela. E se alguém pode pensar que isso é uma coisa impossível de acontecer, só na mitologia acontece, eu digo a você que na Netflix já tem até um filme com Juliana Paz, que fala recentemente aí, Pedaço de Mim, se eu não me engano, que ela conta a história raríssima de uma mulher que teve gêmeos de 2 pais, né? Então ela tem na barriga gêmeos, não são univitelinos, obviamente, mas são gêmeos que vão estar com 2 pais ali, né? Eu não assisti a história, quero até assistir porque tem a ver com isso. Eu sempre achei que essa história era uma coisa que não poderia acontecer, mas acontece, e acontece também com animais, etc, etc. Então, assim, Zeus queria também que ele fosse o primogênito, né? Que Hércules fosse o primogênito, e aí era também pedindo apoio de outros deuses, fez com que atrasasse o nascimento de Hércules e Íficles fosse o primogênito e nascesse antes de Hércules. Isso também foram as coisas que ela estava fazendo só para poder atormentar e não deixar que Hércules ganhasse a tão gloriosa fama e tão gloriosa condição que acabou tendo no próprio nome, né? Que é a glória de Hera, que foi quem provocou essa glória toda nele. E um outro acontecimento interessante é que quando Zeus percebeu a perseguição de Hera sobre Hércules, ou Heracles, já que a gente está falando de Hera, tem que falar Heracles, né? Tudo em grego, no caso, ou se quiser chamar Juno e Hércules. Bom, mas isso vai acontecer, essas confusões, porque a mitologia grega e a romana acabam se misturando tanto que a gente acaba usando o nome de um deus junto com a mitologia do outro. Então, assim, o que aconteceu é que ele resolveu, no momento em que Hera estava dormindo, colocar Heracles para beber do leite, né, do peito de Hera, e com isso ele adquiria imortalidade, e Hera não conseguia mais fazer nada com isso, e talvez não se sentir tão, digamos assim, ofendida por ter um filho, por Zeus ter escolhido ter um filho e que esse filho era mortal. Mas o que acontece é que Hércules, por ser tão forte, ele acabou mordendo com muita força, não controlando já ainda a sua força na infância, e aí já é um sinal mostrando assim de quando a gente está começando, está aprendendo a utilizar as forças, o potencial que tem e tudo mais. Ela aí acordou e imediatamente tirou o peito da boca de Hércules e acabou retirando ele da sua proximidade, e o respingo de leite que saiu depois disso foi o que gerou a Via Láctea. Então, vejam que se a gente estava falando de representações de forças, Forrat, Kundalini, etc., aí está uma representação forte mesmo aí da energia Kundalini, mostrando que ela não criou só o homem, o ser, a Terra, ela criou a Via Láctea, ela criou o universo, os universos, o multiverso. Se a maior representação que a gente poderia ter na época da Grécia Antiga seria a Via Láctea, que já existia, né, dentro desses mitos, dessas representações, porque aparecia no céu, né? Então, ele já estava ali, esse mito estava representando essa criação, né? Não só uma criação humana, mas uma criação de todo o universo, uma criação cósmica, uma criação, um mito da criação, vamos dizer, né? Aí a gente vê aqui nesse livro de Otto Rank, que eu nem mostrei até a vocês, mas é porque é um dos que eu usei menos, né? O Mito do Nascimento do Herói. Ele é também um livro interessante porque ele mostra até os instrumentos que Hércules utilizava, as ferramentas, as armas dele, e dá significado a essas armas. Mas isso a gente, nos vídeos que eu prometi a vocês falar, quando eu falar de cada trabalho, a gente vai falar disso também. Então ele diz assim: a lenda hindu do herói Krishna lembra alguns detalhes do mito de Hércules. Krishna, como muitos heróis, escapa da morte quando criança. Um dia surge uma criatura demoníaca enviada pelo rei Kansa para matar o menino. Na casa, a criatura transforma-se em ama de leite, mas quando tenta amamentar o menino, é reconhecida por Krishna, o qual a morde com tal força que ela morre, assim como ocorre com Hera e Hércules. E a gente também vê na história de Krishna a presença desse monstro aí que acaba assumindo a forma de serpente. A gente vê até em algumas ilustrações. Então, Krishna e a criatura demoníaca, está aí numa representação, e ele aqui enfrentando uma serpente num dos momentos da história dele. Então,
de certa forma, são as conexões que a gente encontra de um mito com outro, né? Que pode ser analisado psicologicamente como arquétipo e analisado religiosamente, né, dentro da cultura indiana, como registros akásticos, né? Vindos do akasha, do Budi, de um plano intuitivo acima do mental. Aí no livro O Herói de Mil Faces, a gente encontra Joseph Campbell dizendo o seguinte: os mitos concordam com o fato de ser necessária uma capacidade extraordinária para enfrentar e sobreviver à experiência dos perigos da fragilidade infantil. São abundantes as anedotas sobre infâncias marcadas pela força, pela inteligência e pela sabedoria precoces. Héracles estrangulou 2 serpentes que foram enviadas ao seu berço pela deusa Hera. Maui, da Polinésia, lançou e retardou o sol para dar à sua mãe o tempo necessário ao cozimento dos alimentos. Abraão alcançou o conhecimento do único Deus. Jesus confundiu os sábios. O bebê Buda havia sido deixado certo dia sob a sombra de uma árvore. As suas amas perceberam que a sombra não se moveu por toda a tarde e que a criança sentava-se de modo fixo num transe yogi. Por mais que aí possam ser, eu até trouxe aqui uma ilustração para representar isso, por mais que isso possa parecer também algo que é de intervenção de seres, né, de uma hierarquia divina, a gente sabe que, de certa forma, há uma conexão também entre esses seres, porque todos nós somos um, e a gente se liga também no momento em que a gente necessita um ser com tanta importância na Terra, nesse seu nascimento, teria que ser alguém que estaria assistido diretamente com uma conexão divina muito forte. A gente pode até não dizer que não é um atributo do Buda, mas do Buda como um todo, considerando sua abrangência em termos de entidade, de deidade. Né? No livro de Geoffrey Hodgson, A Sabedoria Oculta na Mitologia Mundial, a gente encontra na página 104 o seguinte: a invencibilidade, invulnerabilidade e força muscular extrema de Hércules, e especialmente seu controle e estrangulamento das serpentes que o atacaram em seu berço, juntamente com os seus outros atributos heróicos, a humanidade, por exemplo, indicam que ele representa um ser humano em alguns aspectos, mas não em todos, e que já está consideravelmente avançado ao longo da senda acelerada de aperfeiçoamento. As suas fraquezas, por sua vez, demonstram que o grande objetivo da masculinidade perfeita ainda não havia sido alcançado. Com a ressalva aqui de que masculinidade é a energia masculina, a energia ativa, a energia dessa coisa de realizar, de fazer, enquanto que a energia feminina é da passiva, o que não quer dizer que o homem seja ativo, a mulher seja passiva, porque tanto o homem como a mulher têm as duas energias dentro de si. É só uma representação que pode receber o nome, ou uma manifestação de gênero aqui, ou uma manifestação de forças yin yang, ou qualquer outra dentro de uma polaridade, entendendo isso como algo muito mais abrangente, né? Aqui tem a representação do erro e a reparação, que é o grande significado do trabalho de Hércules. Então a gente está já preparando o terreno para começar os trabalhos de Hércules, e a ideia do erro aqui que a gente precisa chamar a atenção assim, que era percebendo que tudo que ela tentava não dava certo, e talvez arriscando até a possibilidade de o tanto de leite que ele bebeu do peito dela poderia já ter tornado ele imortal, mas e o que se sabe é que provavelmente já tinha tornado mesmo, mas ele não teve momento nenhum para testar isso ao longo das tarefas, então por isso que ele não sabia que estava já agraciado por essa bênção, né? Mas aí forjou outras possibilidades, outras coisas que poderiam causar uma situação negativa para ele. E uma das coisas que Hera fez foi justamente deixar ele louco, completamente louco, alucinado. E estando louco, ele acabou, sem querer, matando a mãe, a mulher e as filhas, porque ele já tinha mulher e filhas nesse momento, mas Hera não deixou ele em paz, ele acabou matando elas e se tornou uma pessoa completamente arrependida e totalmente traumatizada por conta disso que ele fez, e no momento de insanidade, né? E quando ele foi procurar o oráculo de Delfos para saber o que ele fazia, esse oráculo de Delfos indicou ele para ser súdito do rei Eurípides, né? Que indicou para ele todas as tarefas que ele deveria fazer, e essas tarefas foram as tarefas que ele executou para se redimir. Alguns dizem que isso era uma redenção que ele precisava, e que no resultado final dessa redenção ele teria alcançado, digamos assim, a libertação de Hera
de ser atormentado por Hera, algo que, de certa forma, aconteceu, mas não exatamente por causa dos 12 trabalhos de Hércules. A gente encontra isso até nos desenhos animados da Disney, a gente encontra isso nos filmes recentes que aconteceram, mudanças um pouco assim, variações e tal, mas no fundo, o que seria a meta final do trabalho de Hércules dele é adquirir a imortalidade. E num significado mais ampliado para todos nós, que não somos deuses gregos, coisas desse tipo, seria o entendimento de alcançar um estágio evolutivo suficiente para que a gente se torne iniciado dentro da tarefa, ou um arauto de Zeus, que seria arauto da divindade, alguém que vai fazer parte dos planos divinos, ou do plano divino, dentro dessa tarefa universal de crescimento, né, de evolução e de caminhar no sentido da luz, né? Aí voltamos ao livro de Geoffrey Hodgson, que diz: cada um dos 12 trabalhos pode ser considerado como uma descrição alegórica das experiências, em grande parte de âmbito interior, pelas quais cada iniciado deve passar ao trilhar a antiga senda para a perfeição, ou, em termos budistas, para buscar entrar na corrente e alcançar a outra margem. É outra forma de chamar isso tudo, né? Eu trouxe um trechinho desse livro que é uma curiosidade, na verdade. É um livro de Kenneth Davis, que eu também não mostrei no começo, mas é um livro bem grosso, inclusive, falando de vários mitos mesmo, e mostrando curiosidade desse mito. Eu aconselho até esse livro para quem quer começar a estudar a mitologia grega sem ser aquela coisa densa, é uma coisa divertida, né? Tudo o que precisamos saber, mas nunca aprendemos sobre mitologia. Ele diz assim: durante 12 anos o herói Hércules realizou 12 trabalhos que no original grego eram chamados de atói. O termo significa competição e dele veio a palavra atletismo. E estamos bem assim no início de uma nova Olimpíada da França aí, né? Então é pertinente a gente trazer isso, por isso que eu acabei trazendo essa curiosidade bem interessante. Então, assim, a palavra atletismo vem aí dos 12 trabalhos de Hércules. Então, veja que os 12 trabalhos de Hércules poderia ser a representação mítica dos Jogos Olímpicos, né? Então, a gente vai agora começar a abordagem mesmo dos trabalhos de Hércules, né? Dentro de uma abordagem que seja possível aplicar aqui num vídeo, que não fique, que vai ser longo, não tem jeito, né? Mas que não seja muito fora da realidade, né? Em relação ao que deveria ser, certo? Então vamos começar aqui com o livro de Alice Bailey, que ela começa falando: investigaremos a história de Hércules enquanto percorre pelos 12 signos do zodíaco. Em cada signo ele expressou suas características e em cada signo ganhou algum novo conhecimento de si mesmo. E através desse conhecimento ele demonstrou o poder do signo e adquiriu os dons que ele conferiu. Em cada um os signos o encontrarão superando suas tendências naturais, controlando e governando o seu destino e demonstrando o fato de que os astros predispõem, mas não controlam. Então, a gente ainda tem sempre a chance de usar o nosso livre-arbítrio para poder decidir sobre as coisas, né? Por mais que Hércules tenha tido tarefas que eram tarefas que poderiam ser comparadas aos nossos signos, facilidades para uma coisa, facilidades para outras que vão ajudar, vão aparecer coisas que são desafios e que ele vai ter que utilizar de várias situações, vários caminhos, escolhas dentro da vida, né? Que o livre-arbítrio vai lhe permitir, vai lhe favorecer, e com isso vai haver muito aprendizado, e vocês vão ver, até importante destacar que neste vídeo, já que a gente vai trazer vídeos sobre cada tarefa separada, mais importante do que a tarefa em si e destrinchar ela, a gente vai ter o significado de cada uma delas aqui, né? Senão vai ficar chato para vocês ter que esperar chegar o vídeo de vocês correspondente ao signo e tal, mas a gente vai ter o significado, mas o mais importante aqui é mostrar as conexões e o encadeamento perfeito que a gente encontra entre essas tarefas associadas aos signos, principalmente na ordem que o mestre Descartes apresentou e que Alice Bailey trouxe para a gente no livro, né? Então aqui, como eu disse, tem esse outro livro de Ivan Marx, eu falei lá no começo, né? Astrologia e os 12 Trabalhos de Hércules, um livro recente, se eu não me engano foi 2023 ou 2022 que foi lançado, e ele já tem, acho que foi 2022, e ele tem, tô até com ele aqui, posso tirar essa dúvida. É isso, foi em 2023, eu pensei que fosse 2022, 2023. Então assim, esse livro é muito bom, porque assim, quem leu os 12 Trabalhos de Hércules vê
a grandiosidade desse livro de Alice Bailey, como ele é muito importante para a gente entender a relação de Hércules, dos trabalhos dele com os signos. Esse livro ela ainda acrescenta informações, ela mostra que ela trouxe, né? Esse livro faz parte de um grupo de livros que ela escreveu, de cursos que ela deu, e esse foi um deles, e acho que ele é bem didático, é bem interessante para a pessoa, tanto que eu me interessei em adquirir os outros, né? Que ela trouxe, que ela tem também publicados, né? Todos pela editora Avatar, e eu recomendo vocês. Ela diz o seguinte, na página 54, o oráculo falou e a exclamação ecoou através dos séculos, conhece-te a ti mesmo, esse conhecimento é a principal conquista no caminho do discipulado e se vê em sequência como Hércules atingiu esse conhecimento. Nós o vemos passando pelo grande caminho dos céus e em cada signo realizando um dos seus 12 trabalhos a que todos os discípulos são chamados a realizar. Então veja como ela associa a tarefa de Hércules, os trabalhos de Hércules, a esse caminho nosso de buscador, esse caminho de um discípulo, né? De um discípulo desse caminhar, né? Dos mestres, desse caminhar, né? Que a gente fala na teosofia, né? Como a senda, né? A senda da evolução, né? Senda do processo evolutivo junto aos mestres, né? Então aqui eu fiz um quadro utilizando essas ilustrações que eu gostei muito, né? Que são síntese de todos de todas as tarefas que eu vou provavelmente utilizar, né? Nas nossas vídeos de cada tarefa dessa, né? Então eu vou seguir a ordem dos signos mesmo, não vou seguir a ordem das tarefas que a gente tem tradicional na mitologia, né? Mas de qualquer forma a gente tem aqui já algumas ilustrações mostrando a época em que corresponde o signo. Eu acredito que todo mundo sabe o seu signo, e aqui você consegue descobrir qual a tarefa de Hércules associada ao signo de vocês, tá? Mas vamos ver cada um separadamente agora, tá? Dentro do caminhar da nossa palestra. Aí na página 23, que é mais para trás um pouco, a gente vê Alice Bailey falar o seguinte: cada um de nós é um Hércules em embrião, e cada um de nós se depara com idênticos trabalhos. Cada um de nós tem a mesma meta a conquistar e o mesmo círculo do zodíaco a abranger. O trabalho a ser feito como objetivo primeiro é a eliminação de todo o medo e o controle das forças naturais da condição humana. O principal objetivo do trabalho a ser realizado é a eliminação de todo o medo e controle das forças naturais humanas. Estas em todas as combinações possíveis, Hércules tem que enfrentar antes de escalar o monte da iniciação em Capricórnio e tornar-se um servidor da humanidade. Então repare que Capricórnio já virou aí um ponto de ápice aí de talvez início mesmo da trajetória, da tarefa, né, da iniciação, mas precisa haver uma preparação que faz parte, né, desse processo todo, e provas que precisam ser vencidas, e no nosso conhecimento de teosofia a gente sabe que os próprios mestres passam por provas. As provas que a gente passa não são as mesmas que as deles, mas sempre a gente está passando por provas como essa, que são verdadeiras tarefas, né, trabalhos de Hércules como esses aí. E aí vamos lá começar com os próprios trabalhos de Hércules. Começando com Áries, né, associado à captura das éguas antropófagas de Diomedes. A gente coloca sempre aqui na abertura o regente mundano do signo, que é Marte, e o regente esotérico do signo, que é Mercúrio. Se a gente pode dizer que nesse momento é o momento de a gente controlar a nossa agressividade, que é o que está associado a Áries, né? E um detalhe que eu vou dizer assim, eu vou falar um pouco mais no signo de Áries, nesses primeiros aí, talvez os 3 primeiros ou 4, para depois a gente deixar fluir um pouco mais, por várias razões. Primeiro, porque vocês já vão perceber como que é a interpretação, como é que se dá a interpretação. Vocês vão perceber, talvez, caminhos para vocês mesmos interpretarem os trabalhos de Hércules dos seus signos, mas vamos ter também informações mais diretas do signo de cada um de vocês, mas vamos deixar os detalhes, as minúcias para o vídeo, os vídeos que a gente vai fazer de cada signo separado, de cada trabalho separado. Então o que eu quero dizer aqui é que, assim, ao mesmo tempo que a gente exercita a agressividade, também a gente exercita o lado mental, que Marte está associado também, a mente masculina, a energia do ânimos, né, presente na mulher e também no homem, se a gente estiver tratando de Hilma, aquela questão toda do ânimo está associado ao espírito,
mas que não o espírito como a gente conhece dentro da visão espiritualista, né? Mas o espírito no sentido da razão, aquele que conduz o caminho da gente consciente, a mente atuante, às vezes até agressiva, porque reage mais diretamente a uma coisa que foi dita pela pessoa ali, e aí acaba brigando. Então essa coisa bem física, bem consciente, bem mostrando a nossa vida cotidiana, né? Mas a gente tem que ter controle sobre isso. E que controle a gente pode exercer? Como a gente pode controlar isso? E aí vem o regente esotérico, que é de Mercúrio, que é associado à mente, que é associado à possibilidade de você pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. Não existe essa grande expressão, que é um ensinamento válido e importante. Refletir, ter um ar, respirar. Respirar, o elemento ar é Mercúrio, né? Então, a gente pode até dizer assim que Marte é elemento fogo e o fogo é agressividade, e a gente controla o fogo de várias formas, né? E uma delas seria jogando água, né? Mas a água apaga o fogo completamente. E se a gente recorrer ao taoísmo, aquela visão dos 5 elementos, a gente até pode controlar o fogo, mas quando a gente usa a água na fonte do fogo, apaga completamente. Então é o ciclo destrutivo. A gente pode criar uma outra vertente para controlar o fogo através do ar, porque com muito ar você tem muito fogo, com pouco ar a gente tem pouco fogo. Então a gente pode também controlar, né, com o pensamento, fazendo a gente pensar. Claro que na visão, né, do ar como pensamento, como mente, a gente pode pensar até que acontece o contrário, porque a gente precisa de muito pensamento para agir, mas nem sempre tanto pensamento. O que a gente precisa é controlar. A gente pode controlar o fogo até soprando também. A gente pode controlar o fogo porque quando a gente sopra, a gente cria um vácuo, a gente esvazia esse pensamento e faz com que o fogo não possa continuar em sua combustão. Então, existem várias formas, existem várias análises. Vamos entrar em mais detalhes ainda quando a gente chegar no vídeo de cada trabalho e de cada signo. Vamos agora, então, mostrar para vocês a síntese que a gente colocou da tarefa da captura das éguas antropófagas de Diomedes. Diomedes, rei da Trácia, filho de Ares, possuía cavalos e éguas que comiam todos os filhos dos homens que aparecessem em sua frente e se reproduziam muito rápido. Hércules, ao lado de seu parceiro e amigo Abderes, acorrentou os animais vorazes e Abderes ficou responsável por levá-los através do portal. Entretanto, ele não conseguiu contê-las e foi pisoteado e morto por elas, que voltaram para as terras de Diomedes. Triste pelo que aconteceu, Hércules capturou as éguas novamente, ele mesmo, e conduziu para o portal. Isso é um momento importante para a gente interpretar, porque se Áries é o primeiro signo, ele também está reproduzindo o início, o começo, a pessoa que ainda é aprendiz, a pessoa que ainda está aprendendo na tarefa de existência no mundo. E o Áries também é aquele que começa e não termina, aquele que não tem paciência para continuar, de parar para pensar e verificar os detalhes. Daí a necessidade de pensar, daí a necessidade do regente esotérico. Mas como ele percebeu que a tarefa já estava pronta, coisa típica de Áries, comemorar antes do tempo, achar que está tudo vencido, está tudo ok, entregou as éguas para o seu amigo Abderes, que é amigo próximo muito dele mesmo, companheiro que seguia em tarefas diversas. Ele simplesmente deixou a tarefa com Abderes e Abderes não conseguiu e acabou cometendo seu primeiro erro, já na sua primeira tarefa. E esse erro ele acabou reparando, complementando o trabalho, indo até o fim no trabalho. Então, isso é uma das grandes lições importantes da tarefa de Hércules, do trabalho de Hércules, associado à captura das éguas antropófagas de Diomedes. Se a gente tem uma tarefa que é mais esotérica, que é essa de a mente ajudando a equilibrar, a controlar a nossa agressividade, algo até mais popular, mais conhecido, talvez na própria astrologia isso seja o principal caminho que se considera, mas também na astrologia se sabe que Áries é aquele que começa e não termina, é aquele que, eu mesmo que sou leonino, que é fogo, e Áries no ascendente, eu tenho isso, de começar muitas vezes e não terminar as coisas, mas eu tenho exercitado, tenho conseguido, e talvez tenha até conseguido mais por conta de outras tendências do meu mapa energéticas, mas é importante também perceber que são essas mensagens fortes que esse signo tem, e o controle dessa agressividade é importante porque controlar não é destruir,
porque a gente precisa também de força, de energia, de agressividade dentro de até um certo ponto. O cuidado para não extrapolar é muito importante, porque principalmente no homem que tem aquela masculinidade tóxica que agride muitas mulheres, a gente ouve muito isso acontecer. A gente até ouviu recentemente um pronunciamento do nosso presidente falando a respeito, né, de que quando tem jogo de futebol a agressividade da mulher aumenta. Até aí ele estava indo muito bem, até o momento que ele falou que isso é aceitável para corintiano. Claro que foi um equívoco, ele em algum momento até é capaz de corrigir isso, mas a gente tem que ter cuidado também com o que fala, porque isso acaba sendo também uma manifestação um pouco da agressividade que a gente tem e que precisa trabalhar, precisa exercitar. Todos são ainda humanos que estão na Terra, estão passíveis desse processo de crescimento espiritual, crescimento, né? E o crescimento da agressividade no homem é muito forte. Não é só no homem, porque também às vezes tem mulheres que são muito agressivas. Então esse trabalho da agressividade é muito importante e é o primeiro de todos, né? É o primeiro porque é algo que a gente precisa, mas também precisa controlar. E se a gente for analisar os signos subsequentes, mesmo que a gente não queira adiantar logo agora, a gente sabe que o Áries está associado ao instinto de sobrevivência, está associado ao chakra Muladhara, que é aquele chakra básico, aquele chakra que faz a gente resistir às coisas que podem nos destruir, que estão à nossa volta, é aquele que está associado a o homem que se defende do predador e defende a família, por isso que ele acaba tendo algumas características da pessoa que consegue ter uma visão. Então, por exemplo, numa festa é capaz de um homem reconhecer pessoas mais rápido do que as mulheres, porque tem a possibilidade de, às vezes até tem uma altura maior e consegue ver na multidão e consegue identificar pessoas, porque é aquele que, historicamente e também na seleção natural, foi aquela pessoa que precisava estar com aptidão para poder defender a sua prole, defender a sua família e tudo mais. Então está tudo isso associado a Áries. Entramos nesse detalhe todo, mas não vamos entrar em todos, porque senão o vídeo fica muito longo. Chegando ao touro, a gente tem assim, regente mundano Vênus e regente esotérico Vulcano, que é um planeta que não existe, né, que segundo a visão esotérica da teosofia, ele já existiu e passou por aqueles ciclos de cadeias planetárias e sobrou um tempo. E ele era mais próximo do Sol, inclusive, do que Mercúrio, o que torna ele associado a Vulcano, que é aquele que também é chamado de Hefesto, né, na Grécia, e que é aquele ferreiro que com ferro e fogo ele produz todas as armas, todos os apetrechos que poderiam ser usados pelos seres humanos. De certa forma, aqui o regente esotérico está associado a isso, porque o touro precisa do corpo como ferramenta, como utilização, e o corpo acaba sendo também um culto importante para que a gente possa, porque no momento em que a gente sobrevive, a gente precisa preservar. Então a energia de touro aí é de preservar, e de preservar não só o seu próprio corpo, mas preservar a espécie. Por isso está associado à sexualidade, por isso está associado a Vênus e tudo mais. E a gente tem aqui um mito que diz: o rei Minos deveria sacrificar o touro de Creta, Artério, que é o touro que já existia inicialmente lá, né, em nome de Poseidon, né, mas se apaixona pelo touro. Isso aqui deveria ser até em minúsculo, né, porque é a sequência. O rei Minos deveria sacrificar o touro de Creta em nome de Poseidon, mas se apaixona pelo touro e sacrifica outro animal. Poseidon, em vingança, pede a Afrodite para fazer a mulher de Minos, Pasífae, se apaixonar loucamente pelo touro. Da união do touro com o Pasífae nasceu o Minotauro. Isso tudo foi bom para que a gente saiba a associação do touro de Creta aqui, da tarefa de Hércules, ao Minotauro, e a gente possa também entender um pouquinho da história desse touro, né? Mas envolvendo paixão, envolvendo relacionamento, envolvendo uma série de coisas que são ligadas ao signo. Mas com o passar do tempo, se tornou muito agressivo. Minos pediu a Dédalo para construir um labirinto onde ele seria aprisionado. Euristeu pediu a Hércules que capturasse o touro. Hércules não só capturou-o, como montando no animal, levou-o até Euristeu em Micenas, a cidade dos Cíclopes. Os 3 Cíclopes passaram a cuidar do touro dali em diante.
Repare aí duas coisas. Primeiro, Euristeu era o nome que eu tinha esquecido do deus, né, do rei, que para quem Hércules teria que responder, né, as tarefas. Então essas tarefas todas que ele está fazendo é para o rei Euristeu, né? E um outro detalhe importante é que note que a falta de cuidado que Hércules teve, né, de terminar a tarefa até o fim, foi que fez ele cometer o erro na primeira tarefa, né? E imagine uma pessoa que já tinha cometido um erro de matar os familiares, cometer um erro logo na primeira tarefa. Imagine como ele teria que ter cuidado dali para frente para não cometer novos erros, porque se ele estava querendo reparar de um erro, já cometendo outros, e aí você vai ver que ele tem um erro, comete um erro no primeiro e um no sexto trabalho, dentro dessa sequência de Alice Bailey, né? E aqui a gente vê que ele coloca nas mãos dos Cíclopes para cuidar do touro dali em diante, mostrando que ele já estava preocupado com a continuidade do que seria feito. Então, a preocupação com o corpo, a preocupação com sua ferramenta, a ferramenta de trabalho para atuar nesse crescimento todo, e também a interligação, saindo do 1, partindo para o 2, porque aqui o 2 são duas pessoas, interrelacionamento, a preservação da espécie, a sexualidade, né, tudo isso também com Vênus presente. E se eu disse que a gente vai pensar nos primeiros 3 signos, se dissermos que o primeiro signo está associado a Áries, o segundo está associado a Vênus, e dissemos já que o Marte é aquele que apazigua um pouco, ou melhor, Mercúrio é aquele que apazigua um pouco a agressividade de Marte, ele também é o conciliador entre as polaridades, porque Mercúrio é o que realiza o casamento alquímico entre as duas energias, masculina e feminina. Então, repare que depois de Marte e Vênus, vem Mercúrio, porque Mercúrio é o regente de Gêmeos e ele é que faz a conciliação entre esses dois. Se no primeiro momento a gente tem a sobrevivência do indivíduo, do ser, né? No segundo momento a gente tem a preservação da espécie e do corpo, logo no terceiro momento a gente tem a união entre esses dois, trazendo essa ideia do Gêmeos como comunhão, como condição de unir essas duas energias. Então, os Gêmeos, justamente, temos aqui Mercúrio e temos também Vênus, porque ele vai fazer essa ligação amorosa e harmônica, porque Vênus é símbolo da harmonia, a deusa da harmonia, e a tarefa de Hércules aqui é a colheita dos pomos de ouro de Hespérides, ou das Hespérides. Num longínquo país crescia a árvore sagrada da sabedoria, que produzia os frutos ou pomos de ouro das Hespérides, as 3 filhas de Héspero. Os pomos eram maçãs dedicadas a Juno, ou era no caso, né, por ocasião de seu casamento, e eram protegidas por um dragão de 100 cabeças. A fama desses doces frutos alcançou terras distantes e eram desejados por todos os filhos dos homens, e a missão de Hércules era encontrar e colher estes frutos e levá-los para Euristeu. Com a ajuda de Atlas, Titã, que fora condenado a sustentar o firmamento nas costas, Hércules conseguiu as maçãs e as entregou-as a Euristeu. Repare aí alguma coisa importante, porque dentro dessa tarefa, Hércules teve subtarefas, e uma delas foi a de salvar o Prometeu do castigo que ele teve por ter roubado, né, o fogo, né, dos deuses e ter entregue aos mortais, e ele estava sendo bicado, né, comido pelo o fígado dele por aves, né, e Hércules foi quem salvou Prometeu disso aí. Então isso é uma das coisas. Depois ele também, sabendo que Atlas, né, Atlas ou Atlante, né, a depender de qual seja, né, Atlas acho que na Grécia e Atlante em Roma, ele segurava o planeta Terra nas costas, e ele sabia onde encontrar essas maçãs. Ele combinou então com o Atlas que ele seguraria a Terra por um tempo, ajudando ele nesse sofrimento, porque ele já estava secularmente a isso. Ele então conseguiu esses pomos de ouro e assim ele conseguiu a tarefa. Mas isso mostra para a gente como está associado a essa busca de harmonia, essa busca de integração entre dois pensamentos, entre duas ideias, né, entre duas polaridades que eu mostrei no início, né, o masculino e o feminino, né, Marte e Vênus, Áries e Touro, e depois a gente tem a conciliação em Gêmeos, não é à toa que são 2, porque Mercúrio digamos, andrógeno, e de certa forma tem as duas forças anulando, mas ao mesmo tempo conciliando, fazendo essa união acontecer. E é também a comunicação, porque foi graças à comunicação dele com digamos assim, o próprio Atlas, que conseguiu vencer essa tarefa, porque
ele que trouxe a informação de que tinha esse dado, e a união, a conexão, a ajuda entre as pessoas, tudo isso é comunicação e a harmonia que pode acontecer, que o planeta Vênus, regente esotérico aqui, né, do signo, está associado a isso também, né? Bom, no signo de Câncer, a gente tem a captura da corça de Serineia, nos Sirineus. Então a gente tem o regente mundano, a Lua, e o regente esotérico, Netuno. Então está associado a emoções, está associado à inovação de alguma forma quando busca algo esotérico, né? Então a gente tem a seguinte tarefa. A tarefa era caçar a corça de Serineia, um animal lendário com chifres de ouro e pés de bronze. A verdade é que a corça era nada menos que a ninfa Taiguete, que foi transformada por Ártemis para fugir de Zeus, né? Para pegá-la, Hércules a perseguiu incansavelmente por 1 ano, até que ela ficasse exausta. Assim ele conseguiu atingi-la com uma flechada. Como esse não foi um ferimento mortal, Ártemis reivindicou o direito da corça e Hércules se sentiu dono pelo trabalho que deu para caçar a corça. Mas o mestre alegou pertencer a Apolo e que Hércules deveria levar a corça ao santuário de Micenas para Euristeu. Contudo, o fato de Hércules ter abraçado a corça junto ao seu coração, ela encontrou repouso em um lugar sagrado, também no homem, em seu coração. Aqui a gente vê algumas coisas, uma delas que eu esqueci de falar, porque é muita coisa para falar mesmo, mas no livro de Alice Bailey, a gente encontra ela se referindo sempre a um mestre que abre os portais para que Hércules possa entrar e realizar a tarefa e depois sair passando por esse portal com a tarefa em si. Então, esse mestre ele aparece o tempo inteiro e a gente pode considerar que é como se fosse um mestre de sabedoria dentro dessa representação, né? E outra coisa importante é que houve aí a reivindicação de Diana, de Ártemis, né? De Apolo, né? E o próprio Hércules acabou também criando uma afinidade àquela corça, e especialmente quando ele abraça, e aí ele, coração com coração, então representando aí a questão da emoção, da ligação que acaba sendo criada entre mãe e filho. Então esse é o signo associado ao arquétipo da grande mãe, associado àquela que nutre, aquela que ajuda a pessoa no momento em que mais precisa, porque não tem ainda discernimento suficiente, então precisa desse cuidado. Pode ser homem, pode ser mulher, mas no fim das contas essa energia feminina, essa energia que acolhe, que nutre e acolhe, e que está associada à natureza também, está associada a uma série de coisas, né? E fiquem tranquilos que no momento certo a gente vai trazer um vídeo específico para essa significação. Bom, o signo de Leão, que por um acaso é o meu signo, não vou falar mais dele do que dos outros, para vocês não acharem que é o narcisismo leonino que está fazendo eu falar mais de Leão do que dos outros. Então a gente tem a morte do Leão de Nemeia, apesar de ser talvez um dos trabalhos mais importantes, o mais difícil de todos, né? Mas aqui, né, ele tem como regente mundano o Sol e regente esotérico o Sol também. O mito diz, Hércules nesse trabalho enfrenta o leão que aterroriza o povo de Nemeia, que não consegue nem cultivar a terra sob uma ronda do leão. Ou seja, enquanto o leão está rondando, eles não podem nem conseguir o alimento deles através da agricultura. Vendo que não conseguia vitória com sua clava ou suas setas, que os tornava mais lento, matou-o com as próprias mãos. O leão refugiou-se em uma caverna com 2 entradas, sempre saindo pela outra quando Hércules entrava, até que o semideus teve a ideia de obstruir as 2 passagens, deixando-o preso com o leão dentro da caverna. Ele matou o leão com as suas próprias mãos, retirou-lhe a pele e mostrou ao povo do lado de fora da caverna que voltaram a viver normalmente. Então aí tem vários pontos importantes. Primeiro, a confusão que às vezes tem de autores que dizem que a cabeça do leão ele passou a ostentar, colocando nele, essa cabeça é do leão de Nemeia. Outros dizem que não, sendo a do leão de Nemeia ou não. Alguns dizem até que depois ele trocou pela do leão de Nemeia. Então, no fim das contas, esse simbolismo é importante, mas a associação direta e imediata que a gente encontra na astrologia mundana seria a ideia de que Leão é narcisista, então ele ostenta aquilo que fez através até da própria cabeça do leão que ele carrega nele.
representando isso de alguma forma, né, o tempo inteiro, mas como ele traz somente o leão como representação dentre as tarefas todas, de certa forma ele sendo regido pelo Sol, tem a ver com a personalidade, com a persona, com a personalidade do ser encarnado que está ali tentando reafirmar sua presença, seu poder, sua possibilidade de ser também, seu reinado, né, diante das outras pessoas, dentro daquilo que ele é capaz de fazer, então a personalidade vai ser importante. Então, revelar, mostrar aquilo que ele faz, não é criminoso, mas é algo que pode ser algo perigoso se exacerbado, se algo muito unidirecionado e muito forte num sentido, então tem que compensar. Então, de alguma forma, tem esse significado. Mas o leão de Nemeia também tem o significado da criatividade associado ao signo de leão, porque você vê que o leão entrava na caverna e saía pela outra porta e sempre ficava nisso. Aí o Hércules teve que ter criatividade para fechar a caverna de um lado e fechar do outro para que ele pudesse, dentro de uma solução inteligente, resolver o problema. Mas isso também está associado a você tentar aprisionar, de certa forma, os seus instintos, que são muito fortes no leão. O leão representa também um instinto, porque ele é um ser agressivo, um ser instintivo, que mata facilmente, né? Um predador e tal. Então ele precisa ser aprisionado, esse fogo voraz, que não é lá o de Marte, mas é também porque é um signo de fogo, o segundo signo de fogo do zodíaco, e que ele também precisa ser controlado, né? E aí nessa hora o Sol é que vai ter que ser o controlador mesmo, porque o Sol também é mente, o Sol também é mente consciente, é a pessoa atuando na sua realidade na Terra, de alguma forma, e brilhando com aquilo que ele tem de melhor. Bom, o Virgem tem como regente mundano Mercúrio, como regente esotérico a Lua. É a tomada do cinturão de Hipólita, considerado talvez um dos trabalhos mais fáceis de realizar, mas não é tão assim, porque ele merece uma meticulosidade. E não só isso, é um outro, tanto que assim, por ser um trabalho mais fácil, acabou sendo o outro trabalho que Hércules acabou cometendo um erro. Então, é o segundo, são só dois, e ele é o segundo e último erro que ele comete, né? Apesar de ter outros erros menores, mas ele comete esse erro também aí, e a gente vai entender quando souber do que se trata. Então, Admeta, filha de Euristeu, o filho do próprio rei que estava trazendo essas tarefas todas para Hércules, desejava muito possuir o cinturão de ouro de Hipólita, ofertado pela deusa Afrodite Vênus, a rainha das Amazonas, que era um povo constituído apenas de mulheres e propensas a guerrear. Hércules foi incumbido de buscar o cinto de ouro. Ao lutar com a rainha guerreira, não percebeu que ela pretendia dar a Hércules o cinturão, assim ele arrancou o cinturão dela, vendo que cometeu um erro ao deparar-se com a rainha, estendendo as mãos a oferecer o cinturão, mas o ferimento que ele proporcionou durante a luta matou a rainha sem necessidade. Aí tem algumas coisas também a dizer. Eu esqueci também de dizer que o oráculo de Delfos diz para Hércules executar obras ao longo de 12 anos que ele estaria sendo súdito de Euristeu, e cada tarefa dessa foi em um ano, né? Então é importante chamar a atenção disso, né? E também é importante dizer que nessa hora aí a Hipólita, né, estava assim, querendo realmente já liberar, né, digamos, o cinturão para Hércules. Ela não estava querendo reter, mas as Amazonas que estavam junto a ela, dentro desse caminho agressivo, que eu quero até chamar a atenção, que parece que todas as tarefas têm agressividade, e aí como fica a agressividade de Ares lá no começo? O que eu quero dizer a vocês é que essa agressividade nem sempre representa agressividade em si, mas representa o impulso, né, ou, digamos, a libido, o impulso energético, psicológico, a energia psíquica, como diz Jung, que a gente tem para realizar as coisas. Aquela força, aquela energia primordial, aquela vitalidade que vai fazer com que as coisas aconteçam. Então, a agressividade ganha um significado interpretado como agressividade mesmo, principalmente nos signos de fogo, né? Mas nos outros a gente acaba entendendo por outro viés, por outro caminho, porque o signo de fogo tanto representa o mais instintivo nosso que tem, porque no nascer da Kundalini, da vibração da energia do fogo kundalínico, que faz com que o físico seja criado, seja elaborado,
e aí nessa hora Mercúrio e Lua está presente aí como uma forma de trazer a criatividade nessa criação, dentro desse processo meticuloso de pensar como está sendo criado o universo, mas o fogo também está no final, na intuição, então é como se fosse presente no início e no fim, dentro desse ciclo. E aqui a gente fecha um ciclo, né, da metade do zodíaco, de certa forma, então ele cometeu o seu segundo erro aí, para depois começar a sua tarefa, porque ao entrar em Leão, ele já abre um portal de iniciação, e o portal de iniciação se manifesta, ele começa mesmo a dar os primeiros passos desse caminhar, né, de guerreiro e de guerreiro de si mesmo, do eu, através de Virgem, através do cuidado que ele vai ter daqui para frente para pensar no que está fazendo, porque esse erro cometido também foi gravíssimo, porque foi não perceber que já estava resolvido o problema e ele acabou criando um outro. E imagine que uma pessoa que já matou os familiares, matar uma pessoa mais uma vez por engano, é relembrar, é retomar, retornar algo que ele, né, fez e que não foi correto. E aí por isso que Vênus está associado a tentar fazer de uma maneira melhor, fazer com maestria, fazer o trabalho com maestria, fazer com cuidado, com critério, com detalhe. E alguém que já cometeu um erro no passado não deve cometer de novo, atentando para essas coisas. Tá? Bom, Libra, que é o número 7, captura do javali de Erimanto, então ele também tem um significado muito forte. O regente mundano é Vênus e o regente esotérico Urano. Então, vamos lá. Para a tarefa da captura do javali de Erimanto, Apolo deu a Hércules um arco novo, mas o herói resolveu não levar para a caçada por estar traumatizado com a morte desnecessária de Hipólita na tarefa anterior. Hércules seguiu as pegadas do javali até as montanhas geladas, montou uma armadilha com habilidade e esperou o javali ser aprisionado nela. O javali caiu na armadilha e foi capturado vivo por Hércules. Ele lutou com o javali e o domesticou. Depois disso, Hércules levou o javali de Erimanto até Euristeu e todos ficaram felizes, quase felizes para sempre, né, como as histórias de contos de fadas. Note que aí não teve morte, né? Libra, que é associado à harmonia, associado digamos, ao equilíbrio. O que aconteceu foi uma artimanha para poder aprisionar, utilizando a armadilha, não precisou ser morto, e depois ele ainda, quando diz aqui que ele lutou com o javali, ele na verdade domesticou o javali, tentando fazer com que ele eliminasse a agressividade dele. Então esse processo é o processo associado à Libra, de tentar apaziguar, de criar uma temperança, de criar um apaziguamento dentro desse processo todo. Então a busca da paz, desse equilíbrio, que a balança está associada, e o javali de Erimanto tem esse significado, né? E repare como aqui a gente está mostrando essa continuidade. Ele já estava traumatizado com o uso dele, né, de agressividade, com a Hipólita acabando por matar ela, e aqui ele acabou não querendo nem utilizar armas ou alguma coisa que pudesse ser mais agressiva. Então isso é uma lição para que a gente evite, por exemplo, pessoas que acreditam que se experimentar determinada coisa que é viciante vai ser ruim para ele, porque já se conhece, ele evita. Então a gente evitar coisas que poderão ser provocadoras de briga ou criação de mal entendimentos. Então, numa relação isso é muito importante. Então, está muito associado a isso, a você estar sempre um passo à frente, tendo cuidado sobre o que vai fazer, tendo como meta esse equilíbrio, tendo como meta a harmonia. O Escorpião, que vem logo em seguida, que é regente mundano Plutão e como regente esotérico Marte. E diga-se de passagem, no tempo em que Plutão ainda não era conhecido, tornou-se planeta e deixou de ser planeta, mas continua na astrologia sendo o regente de Escorpião. Marte era o regente. Então, de certa forma, a ligação de Escorpião com Marte é até mais do que esotérica, é também exotérica, porque também tem uma ligação muito grande, né, na impetuosidade, na força, na agressividade que está associado a esse signo. A destruição da Hidra de Lerna, que é considerado também uma das piores tarefas, mais difíceis, né? E Alice Bailey, inclusive, fala do significado de cada uma das 9 cabeças, mas eu vou deixar isso para quando a gente for fazer o nosso vídeo específico do Hidra de Lerna, mas, de certa forma, tem um significado muito forte aí, né? Associado ao monstro com 9 cabeças e aquele que, de certa forma, está enfrentando, né? Tentando liberar-se
desta incumbência. Na antiga Argos ocorreu uma seca. Amimona procurou a ajuda de Netuno. Ele recomendou que ela batesse numa rocha e quando ela o fez, começaram a correr 3 correntes cristalinas, mas logo uma hidra fez ali sua morada. Trata-se da hidra de Lerna, que passou a ameaçar a região. O monstro tinha 9 cabeças, sendo que a do meio era imortal, e cada cabeça que Hércules matava, outras 2 surgiam em seu lugar. Com a ajuda de seu servo Lolaus, Hércules conseguiu queimar as cabeças e enterrou a 9ª, a imortal, debaixo de um grande rochedo. Então é importante entender aí, primeiro, o simbolismo da água, dito logo no começo, porque o sentimento é muito forte em Escorpião, ao mesmo tempo que ele é muito intenso, ele também é muito sensível, né? Então aí a intensidade, a força, a determinação, até o ímpeto de sexualidade muito forte no Plutão, no Escorpião, etc., a gente vê associado a tudo isso aí, porque a gente vê representações de Kundalini também na sinuosidade das cabeças, na representação de um deus, de um monstro ali que está atuando, né, digamos, sobre vários caminhos. A gente tem aqueles instintos mais fortes nossos que não acabam, a gente tenta eliminar e não consegue, e aquele significado de não tentar eliminar coisas que são muito fortes porque elas podem ser transformadas. E o símbolo de transformação de todo o zodíaco é exatamente o Plutão e Escorpião, porque e a casa 8, né, que é o símbolo da transformação, porque muita gente associa a morte, mas a morte tem como essência a transformação. Então, esse processo de transformação é importante porque uma cabeça que representa um instinto ou um acontecimento da nossa vida ou algum malefício que a gente precisa vencer muito forte, a gente não consegue destruir, ele teve que enterrar, Hércules teve que enterrar. E enterrar não quer dizer destruir, quer dizer só transformar, fazer ele virar fertilizante para outras coisas futuras, fazer com que aquele acontecimento vire outra coisa melhor e transformar a ação para esses casos de coisas que são indestrutíveis dentro de nós, porque afinal de contas, destruir alguma coisa dentro de nós que seja essencial e básica é destruir a nós mesmos. Então temos que ter cuidado com o que é possível cortar e o que é necessário transformar. Então essa é uma missão importante associada a Plutão e a Marte, com toda a sua impetuosidade, com toda a sua possibilidade criativa aí dentro desse caminho. Bom, Sagitário, com a morte das aves de Estínfalo, tendo como regente mundano Júpiter e regente esotérico a Terra. Repare que Terra não seria um planeta fora, é a própria Terra, então é como se fosse a representação de como um Deus máximo, um Deus maior, que expande, atua e influencia dentro do mundo da manifestação, dentro desse mundo que nós vivemos, que é a Terra. No lago Estínfalo haviam pássaros grandes e ferozes que tinham um bico de ferro afiado como uma espada. As pernas também assemelhavam-se a dardos de aço e, caindo, podiam cortar em 2 as cabeças de cansados viajantes. Suas garras competiam com os seus bicos em capacidade de corte e força. Elas estavam ocultas nos ramos dos arbustos sem que pudessem ser localizadas. Para matar os pássaros, Hércules usou várias armadilhas do pântano de Acádia, sem sucesso, até que produziu ruídos insuportáveis que atraíram as aves e Hércules as atingiu com uma chuva de setas envenenadas que fazem alusão direta a Sagitário. Eu gosto mais dessa interpretação porque tem outros também que dão interpretações diferentes. Dizem que esses ruídos de símbolo que Hércules criou, que são aqueles sininhos assim, que toca aquele sino assim, ele espantou as aves, elas fugiram e não voltaram mais. Mas aqui a gente encontra a alusão ao fato de que com uma seta que foi banhada por um veneno presente numa das cabeças da hidra de Lerna, que esse é um fato que acontece, a gente vê no livro de Alice Bailey ela contar. Então assim, a gente encontra que existe um veneno presente numa das cabeças que é recolhido por Hércules, ele utiliza na seta, e é essa seta venenosa que faz com que ele consiga vencer, né, exatamente as aves, né, a conseguir matar as aves e com essas setas.
E aí a gente encontra exatamente como é importante o signo anterior, né, de você cultivar o seu trabalho, fazer o seu trabalho bem feito, que está associado ao caminho que ele começou lá em Virgem, depois, né, com toda a força do mundo e o equilíbrio, a harmonia, a gente viu em Libra essas coisas se acomodarem, se equilibrarem. Aí depois a gente vê em Escorpião, mantendo essa força, esse ímpeto, né, grande para realizar as tarefas e transformar, e fazer com que a gente se transforme diante disso. E aí finalmente a gente agora, dentro dessa transformação necessária, passando por uma prova de fogo, passando por uma transição muito grande, porque é fim de um ciclo, começo de outro, a gente encontra aqui em Sagitário a tarefa já em frente a ele, né, no sentido de poder continuar, e logo em frente vem quem? Capricórnio, que é aquele que vai determinar o caminho que precisa ser seguido. E Sagitário, com sua seta, de alguma forma determina bem com clareza essa coisa de ter uma associação com a meta a ser cumprida, né? Uma expansão, né, de consciência associada a Júpiter, e também a ideia de cura, de benefício, que a gente tem no Centauro, né, no Sagitário, que está presente aí, e que remete a gente a Quiron, que tem a sabedoria, que tem também aquele que é o curador ferido, e que está fazendo um trabalho importante aí também de cura da humanidade, dentro da Terra, trazendo um caminho muito importante também evolutivo, dentro da representação que seria do próprio Zeus, né? Porque se Zeus é o pai que estava querendo se manifestar e ter a representação de Hércules na Terra, ele aí é a representação divina presente aí, que é o Júpiter, e Sagitário tem esse caminho também. Bom, Saturno, que é o Cronos, que seria o pai de Júpiter e que também seria o responsável por toda essa história estar acontecendo, ele também é o responsável por dar o pontapé inicial de tudo isso, e também é a meta da gente a ser cumprida. Começa com Capricórnio, começa com o Cronos, o regente de Capricórnio, que é Saturno, e aquele também que tanto mostra o caminho do tempo acontecendo, a maturidade, a responsabilidade pelo que tem para fazer, mas também é aquele que poderia nos destruir, né? Aquele que poderia estar nos engolindo, porque o tempo nos destrói também, de alguma maneira, no envelhecimento, e a gente acaba tendo que ser cuspido por esse tempo para poder continuar vivo e continuar realizando a nossa tarefa e manifestando tudo que a gente precisa realizar diante do que o nosso divino dentro de nós ditou para fazermos, para realizar, e é agora o momento de fazer com Capricórnio, né? Então a morte de Cérbero, o guardião do Hades, é aquele momento de a gente ir lá no fundo do poço, buscar as coisas que ainda nos atormentam, e através do realizar o confronto da sombra para poder superá-la e colocá-la diante da luz. Hércules, em seu 10º trabalho, foi incumbido de trazer do inferno o cão Cérbero, que guardava a entrada do muro das profundezas. Hades, senhor do mundo inferior, autorizou Hércules a levar o cão, desde que o dominasse sem usar nenhuma arma. O que foi feito, e após mostrá-lo a Euristeu, devolveu-o às profundezas. A partir desse 10º trabalho, Hércules está todo voltado para o altruísmo. Nele, Hércules enfrentou o inferno para libertar a humanidade de si mesmo, passa pelo rio escuro para perceber que não poderá estar totalmente livre enquanto houver uma última alma prisioneira. Então, veja como é um simbolismo muito associado a Saturno mesmo, porque Saturno é o lugar onde a gente encontra aquelas limitações que a gente precisa enfrentar e que precisa superar. Então, o Cérbero é uma representação disso. E a gente tem que enfrentar com a alma lavada, a gente tem que enfrentar sem as armas, a gente tem que enfrentar de peito aberto, e enfrentar de peito aberto é realmente realizar um confronto, né, com o inconsciente, bem no nível do que Jung realizou quando ele fez o Livro Vermelho, né, e bem no nível que ele conseguiu construir todo um conteúdo, todo um conceito sobre a sombra, mostrando como é esse mergulho, que está associado também na história mitológica como catábase, que é o termo que é associado à descida ao inferno, que está associado à nossa involução no momento que a gente sai como raio divino para se manifestar aqui na Terra encarnado, e depois volta a evoluir no processo de retorno, né? E que a palavra catábase deu origem também a catarse, porque a gente vai lá atrás da origem daquilo que promoveu um problema na gente e descobre
a causa e acaba eliminando. Então, catarse faz a gente se liberar de determinadas coisas. Então, ao mesmo tempo, aquilo que nos aprisiona é aquilo que pode nos libertar no momento que a gente tem consciência e sabe o caminho para poder se libertar daquilo. Então, esse é o caminho de Capricórnio, esse é o caminho do signo mais difícil de interpretar, porque ele é o que representa toda essa libertação, esse caminho evolutivo, esse traçado, né, de poder que pode conseguir acontecer para a gente, porque se todos os deuses têm poderes magníficos, incríveis, Cronos tem o poder do tempo, que supera todos eles, porque imagine controlar o tempo, é você controlar a realidade, controlar tudo que acontece. Né? A gente não tem esse controle, mas a gente está submetido a ele, então, de certa forma, esse é o Deus mais poderoso de todos, pai de todos os deuses, e aquele que também faz com que a gente realize a principal tarefa de se libertar das coisas que nos atrapalham na evolução. Aquário, né, que é o signo 11, a gente tem aqui a limpeza dos estábulos de Augias, o regente mundano é Urano, o regente esotérico Júpiter. Tudo isso a gente vai analisar com mais detalhes quando a gente vê cada vida separado, porque não dá tempo aqui nesse vídeo, tá? O trabalho de Aquário foi a limpeza dos estábulos de Augias, rei de Élida, que tinha um rebanho de 3.000 bois. Seus estábulos não eram limpos há 30 anos e Hércules desviou o curso de rios, fazendo-os passar por dentro dos estábulos, limpando-os. Quase prestes a alcançar sua redenção, o herói precisava mudar agora o sentido de seus passos. Em vez de prestar tanta atenção em si mesmo, deveria voltar as costas ao que construiu e ir ao encontro dos que caminham nas trevas, daqueles que ainda não acenderam sua própria luz. Foi enviado a um imenso território onde o rei Augias era o símbolo do senso de propriedade e do egocentrismo enraizado no ser humano desde tempos imemoriais. Então esse rei Augias está dentro de nós também, e Hércules seria aquele que desviaria curso de rios, e desviando o curso de rios mudaria completamente o rumo das coisas. Urano está associado a isso, à inovação, a trazer coisas novas e diferentes, fazendo o Deus brotar de novo dentro de nós, que é o Júpiter, né, o simbolismo esotérico aí do símbolo mundano, do regente mundano, e fazendo a gente se libertar de certos atavismos muito fortes, né, que o próprio rei Augias aí está representando. Alguém que não limpava os seus estábulos há quanto tempo, né? Aí, como está dizendo, 30 anos, né? Então, ele com um rebanho de 3.000 bois e há 30 anos sem tá fazendo essa limpeza, né? Sempre o 3 aí, de certa forma, associado ao lado divino, ao Logos dentro da gente, de certa forma. Então, percebendo que, de alguma forma, a gente precisa, digamos assim, remontar e eliminar e liberar algo que a gente já começou a fazer lá com Saturno, com Aquário. A gente faz uma limpeza completa, uma purificação para alcançar um nível mais transcendente, que é o que o último signo nos proporciona. Precisaríamos dessa pureza. Então eu associo até ao chakra laríngeo, né, que é o Vishnu, que ele está associado à purificação, à limpeza, né, para que a gente possa, né, realizar bem as tarefas que vêm por diante. Em passes espíritas, você primeiro faz a limpeza, né, a dispersão, o passe dispersivo, para depois atuar com a energia que a pessoa precisa. Então isso é muito importante. Em Feng Shui também a gente usa incenso de cânfora, muitas vezes durante 3 dias antes de fazer as intervenções que precisam ser feitas na casa. Então isso também é uma purificação que você faz para que a energia nova que você vai trazer, ela possa atuar com mais força e não misturando com as energias que já existiam antes. Então, esse é o significado do Aquário, mas também o significado de alguém que não mais está pensando em si, alguém que está começando a pensar na humanidade, porque o Aquário, nesse momento, né, de fazer uma limpeza para os estábulos, ele está também pensando nessas 3.000 bois, está pensando nessa população em torno ali que está sentindo mau cheiro e causando um dano terrível, né, para as pessoas que estão nas proximidades. Então pensar na humanidade, pensar num social, pensar num algo a mais do que simplesmente o próprio eu. Né? E finalmente a gente tem o signo de Peixes associado à captura do gado vermelho de Gerião, o regente mundano Netuno e o regente esotérico Plutão. O último trabalho do ponto de vista zodiacal foi levar a Euristeu os bois de Gerião, monstro de 3 cabeças, que vivia na ilha de Eritreia, da qual Gerião era o rei. Depois de uma longa viagem, Hércules chega à fronteira da Líbia
e Europa, onde, segundo a lenda, abriu uma passagem no meio de uma montanha, dando origem ao Estreito de Gibraltar, canal que separa a Europa da África. Para conseguir capturar os bois, Hércules teve de matar o gigante Euritrião, o pastor, e seu cão de duas cabeças. Então esse trabalho final é o trabalho de conquista, né, da liberdade, de transcendência, de poder avançar, de prosseguir, de continuar. Então ele abria aí esse canal que, claro, obviamente não é algo mítico, né, que o Estreito de Gibraltar não foi Hércules, coisa nenhuma que abriu, mas miticamente isso representa a liberação do ser humano no final das seus atavismos, das coisas que lhe aprisionavam, e poder prosseguir dentro do seu processo evolutivo, dentro do seu processo de crescimento, tendo aí tanto Netuno como Plutão como agentes que vão dar energia, determinação, força e sustentação, sabedoria milenar, né, que Netuno sendo um planeta que gira em muitos anos, agrega valores de civilizações inteiras. Então, se a gente está agora atuando sobre a humanidade, agora a gente vai atuar sobre a transcendência, sobre algo que está acima da humanidade, algo que nos conecta a todos nós, que nos dá união, que nos promove essa união dentro do próprio elemento que a gente consegue, né, realizar, que é a sabedoria, né, o conhecimento do divino e daquilo que há de mais nobre dentro de nós. Para sintetizar, a gente tem aqui novamente os 12 signos, mostrando cada um das tarefas associadas, né? Então, Áries, captura das éguas antropófagas, Touro, captura do touro de Creta, Gêmeos, colheita dos pomos de ouro de Hespérides, Câncer, captura da corça, Leão, a morte do leão de Nemeia, Virgem, tomada do cinturão de Hipólita, Libra, captura do javali de Erimanto, Escorpião, destruição da hidra de Lerna, Sagitário, a morte dos pássaros do Estínfalo, Capricórnio, a morte de Cérbero, o guardião de Hades, Aquário, a limpeza dos estábulos de Álgias, e Peixes, a captura do gado vermelho de Gerion. Aí a gente tem as lições esotéricas. Áries, domínio do poder criativo da mente. Touro, correta utilização da lei de atração do mundo material. Gêmeos, conhecimento se tornando discernimento e sabedoria. Câncer, sublimação do instinto com o desenvolvimento da intuição. Leão, personalidade a caminho da individualidade desenvolvida. Virgem, rearrumação do propósito de união de opostos e libertação. Libra, exercício do princípio de equilíbrio e da relação mútua. Escorpião, transcendência de apetites, paixões e vícios. Sagitário, completo controle do pensamento e da palavra. Capricórnio, desbloqueio do entusiasmo para trabalhar evolutivamente. Aquário, limpeza do mundo pela direção certa das forças da vida. E Peixes, elevação da alma como salvador do mundo. Bom, aí a gente finaliza com essa afirmação. Esta breve análise dos 12 trabalhos nos dará uma imagem um tanto sintética da obra feita por todo discípulo que está realmente disposto a perseverar à medida que progride de Áries a Peixes. É um trabalho árduo, lento e realizado com grande dificuldade, e muitas vezes na ignorância cega das forças liberadas e dos resultados a serem alcançados. Mas, passo a passo, o aspirante é conduzido pelo caminho do autoconhecimento. Seu caráter e natureza foram experimentados e testados até que as qualidades que caracterizam a forma tenham sido transmutadas naqueles que revelam a alma. Bom, a morte de Hércules é uma história um tanto quanto complicada, por isso eu vou trazer um trechinho aqui que explica um pouco ela, né? Que é o seguinte, é desse livro Mitologia, né? Que eu mostrei para vocês no começo, que diz o seguinte: Hércules despachou para casa onde sua dedicada esposa Dejanira, né, que é o nome da esposa que ele tinha no final, né, aguardava o marido voltar de junto de Onfale, na Lídia. Um grupo de jovens escravas, uma delas especialmente bela, Iole, a filha do rei. O homem que a levou até Dejanira lhe disse que Hércules estava loucamente apaixonado por essa princesa. A notícia não foi um golpe tão duro para Dejanira
quanto se poderia imaginar, pois ela acreditava ter um poderoso amuleto que vinha guardando por muitos anos, justamente contra um mal desse tipo, a presença em sua casa de uma mulher que o marido preferisse. Logo depois de seu casamento, quando Hércules a levava para casa, os dois tinham chegado a um rio onde o centauro Nesso fazia às vezes de barqueiro, transportando os viajantes de uma margem à outra. Ele pôs Dejanira nas costas e no meio do rio a ofendeu. Ele gritou e Hércules matou o centauro com uma flechada quando ele chegou à outra margem. Antes de morrer, Nesso disse a Dejanira para pegar um pouco do seu sangue e usar como amuleto contra Hércules, se ele algum dia amasse outra mulher mais do que a ela. Ao ouvir falar em Iole, Dejanira pensou que essa hora tinha chegado e besuntou com o sangue do centauro uma esplêndida túnica que despachou para Hércules pelo mensageiro. Quando Hércules vestiu a túnica, esta teve no herói o mesmo efeito da roupa que Medeia havia mandado para a rival que Jasão estava prestes a desposar. Foi tomado por uma dor assustadora, como se estivesse dentro de um fogo ardente. Ao sentir essa agonia, virou-se primeiro para o mensageiro no mar. Ainda podia matar os outros, mas pelo visto ele próprio não podia morrer. A agonia que sentia quase não o enfraqueceu. O que matara imediatamente a jovem princesa de Corinto não era capaz de matar Hércules. Aquilo que era uma tortura, mas ele viveu e foi levado para casa. Dejanira, pouco antes, ficara sabendo que o seu presente havia feito ao marido e se matara. No fim, Hércules acabou fazendo o mesmo. Como a morte não vinha até ele, ele iria até a morte. Ordenou àqueles ao seu redor que construíssem uma imensa pira no monte Eta e o levassem até lá. Quando por fim chegou, soube que poderia morrer e ficou satisfeito. Isso é o descanso, falou, é o fim. E ao ser erguido para cima da pira, ele se deitou nela, como alguém que, diante de uma mesa e de um banquete, se reclina no seu divã. Pediu ao seu jovem seguidor, Filocteto, que segurasse a tocha e pusesse fogo na madeira, e a ele entregou suas flechas e seu arco, que também ganhariam muita fama nas mãos do rapaz em Troia. As chamas então subiram e Hércules não foi mais visto na terra. Foi levado para o Olimpo, onde se reconciliou com Hera e casou-se com sua filha Hebe, e onde, após seus extenuantes trabalhos, repousa, tendo a paz eterna como maior prêmio no lar dos abençoados. Mas não é fácil imaginá-lo saboreando satisfeito o descanso e a paz, tampouco permitindo aos abençoados deuses fazerem o mesmo, porque é uma pessoa que está sempre querendo o trabalho, associado ao trabalho. Eu quis ler porque eu achei um texto bonito, né, que encerra bem a história, e acontece com ele a chamada apoteose, né? Então ele primeiro passa por essa situação de ser queimado por um fogo, né? Que é um fogo que ele mesmo provocou, né? Um fogo que não faz ele morrer, aí ele acaba indo a uma pira que esse sim faz ele morrer de uma vez por todas, e esse processo todo do fogo, do ascensionamento, né? Do processo de iluminação, de dentro para fora, de fora para dentro, fazendo a gente se tornar um ser transcendente. E o elemento fogo é forte aí nessa história porque é o elemento mais sutil dos quatro que a gente tem aqui na Terra, fazendo conexão com a alma, fazendo conexão com a nossa vivência transcendente como ser que não reencarna mais, porque é o ser que está evoluindo, imortal, etc, etc. E isso é a própria apoteose, porque é a transformação de um Deus em estrela, em um ser que não continua sua trajetória sem mais reencarnar. E nesse mesmo livro também tem essa afirmação. Durante toda a vida, Hércules teve total confiança de que jamais poderia ser derrotado, fosse quem fosse o seu adversário, e os fatos confirmam isso.
Sempre que ele enfrentava alguém, o desfecho já estava certo de antemão. Ele só poderia ser sobrepujado por uma força sobrenatural. Hera usou a sua contra ele com efeitos terríveis, e no fim ele foi morto por magia, mas nada que vivesse nos ares, nos mares ou na terra jamais o derrotou. Afinal de contas, aquele leite que gerou a Via Láctea foi o mesmo leite que também alimentou ele por alguns instantes, fazendo ele também ter esse toque de mortalidade que precisou enfrentar 2 fogos, inclusive um fogo numa pira que realmente pudesse o matar, que tivesse magia, para que ele pudesse continuar a vida dele numa existência mais transcendente e eterna. Aí a gente tem a apoteose de Hércules, ele se transformando em uma constelação, e aí que está. Né? E aqui o desfecho de Iva Marques da Fonseca. O discípulo precisa, assim como Hércules conseguiu, saber de sua verdadeira situação para aprender a dominar suas emoções que alimentam seus desejos, que dominam sua mente. Isso significa libertar-se dos desejos e apegos e assim liberar a mente para voos mais altos, como a liberdade. Sair dos reinos inferiores para o reino espiritual. As características do ser humano imerso na vida da forma e sob a regra da matéria são o medo, a competição individual e a ambição. Esses devem ceder lugar à confiança espiritual, à consciência grupal e ao altruísmo. Essas são as lições que Hércules nos traz. Então, pessoal, era isso que nós queríamos trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente trouxer vídeos como esse da cultura esotérica no nosso canal. Tá? Então, fico feliz por aqueles que ficaram até o final aqui e que tiveram a oportunidade de ver toda a história de Hércules e saber que nós vamos dar continuidade a isso, trazendo tarefa por tarefa, trabalho por trabalho, ao longo desses dias que vem pela frente aí. Não vai ser um atrás do outro, não vai ser o próximo vídeo logo, mas vamos fazer como mais um quadro que a gente vai ter no canal aqui até completar os 12. É uma série especial porque é limitada, termina nos 12, né? E vai ter continuidade com isso, a gente vai ter uma playlist separada para isso, para quem quiser ver na sequência, tá? E tudo que a gente for falar também relacionado a trabalhos de Hércules ou algum processo dentro da jornada do herói, a gente vai colocar nessa playlist também, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.